fazer, tá bom? Nós sabemos que nós... Bom dia, pessoal. Eu já estava dando aula, que eu tinha esquecido de colocar para gravar. Mas, enfim, vamos lá. Então, o que nós vamos fazer com esse documentário da intolerância religiosa? Nós sabemos que nós temos uma avaliação, o nosso VHA de filosofia, só que ela não vai ser em forma de prova. Vocês sabem disso, não é? Bom dia! Eu tô sabendo agora. Não, eu não sabia, não. Então, tô avisando agora. Não vai ser em forma de prova. Então, nós vamos fazer uma produção textual, né? Posicionamento, redação mesmo, que vai ser relacionado. Só que não necessariamente eu vou cobrar tudo aquilo relacionado à língua de portuguesa. Tem que ter, né, gente? Pelo amor de Deus. Há algo relacionado àquilo. Mas nós vamos trabalhar sobre intolerância religiosa e nosso trabalho avaliativo, valendo 20 pontos no lugar da VHA, vai ser a nossa produção. Vale 20 pontos. Né? Vai ser a nossa produção sobre intolerância religiosa. Então, nós vamos Tem que ser uma redação, professor, não pode ser um cartaz, um documento. A gente pode gravar um vídeo. Vale quantos pontos? Mas assim, é porque a gente tem que fazer de maneira individual, vale, né? 20 pontos. Não dá pra fazer... Não, mas sim, eu consigo fazer um cartaz individual, gravar um vídeo explicando, conversando, entendeu? Pode até postar, eu deixo postar. Eu deixo. 20? Gente, porque é o valor do VHA. É a nossa atividade avaliativa. Tio, dá 2 trabalhos e um vale 10, outro vale 10, é melhor do que um valendo 20. Chain tá entrando em colapso aqui. Bom, enfim. Eu vou ter um surto psicótico aqui. Mas de todas as formas, nós vamos começar a discutir esse tema e depois a gente vê então como que a gente vai avaliar, ok? Tá, mas a gente então vai precisar fazer um texto dissertativo argumentativo sobre intolerância religiosa, mas texto talvez... igual Enem? Mas talvez a gente muda isso, tá bom? Mas a gente vai tocar... Eu fico muito feliz que você considerou em trocar, porque texto argumentativo e dissertativo, assim, sabe? Uma coisa mais... Assim, obrigada por considerar. Tá, olha só, presta atenção. Eu acho que a gente podia avaliar como é filosofia, isso até numa maneira de seminário. Mas como que eu vou avaliar uma argumentação filosófica se eu tenho 3, 4 alunos que ligam a câmera pra gente estar trabalhando e debatendo? Você tá entendendo? Não, eu liguei a câmera aqui agora, ó. Sou perfeito. Não, mas aqui. presta atenção. A gente poderia colocar algumas pautas e aí cada um buscasse se argumentar em relação a isso e depois a gente se posicionar numa maneira de um seminário. Seria uma maneira de avaliar fantástica para filosofia. Eu ia adorar, professor, um seminário assim. Mas requer direito à apresentação seguindo as normas as normas técnicas do Brasil, entendeu? Mas isso, gente, é uma coisa que aí a gente precisava do comprometimento da participação da turma, de se empenhar mesmo e tal. Galera. Mas assim, e aí a gente tem que ver nossas realidades, tá bom? Vamos amadurecer isso e vamos amadurecer. Mas, de antemão, hoje nós vamos assistir o documentário. Não vai pegar a aula toda. Bom, resumindo, o que vai ser esse trabalho? Mesmo que eu não entendi muito bem. Então, vamos lá. Nós temos que fazer uma atividade avaliativa sobre, no lugar da VHA, que a VHA é aquela que eu estou fazendo lá no Google Formulário, vocês respondem, no final vale 20 pontos. Não é isso? Que é a nossa prova. A filosofia não vai ter prova, é uma atividade extra. E eu pensei em trabalhar com esse tema de intolerância religiosa com vocês, porque eu acho que vocês têm um amadurecimento interessante para a gente já estar trabalhando esse tema. E filosofia é o espaço para isso, para a gente debater e discutir. O mais interessante em filosofia do que escrever é se posicionar através dos nossos argumentos. Só que eu penso que... até pela realidade da nossa sala de aula, no sentido de participar, de dar a cara, a gente tem muito aluno aqui que realmente, a maioria não participa no sentido de dar a cara mesmo, de estar aqui, de falar, de se argumentar. Então, ia ser muito complicado a gente avaliar dessa forma, ok? O ideal seria esse, um seminário para a gente debater, cada um se posicionar, a gente buscar uns pontos de argumentos, ok? Mas a nossa realidade não condiz com o ideal. Então, a gente vai tentar adequar. E aí, eu tinha proposto essa questão da produção textual e
aí vocês ficaram com o pezinho meio atrás. Então, tudo bem, mas a gente busca outro mecanismo. Mas, de alguma forma, a gente vai ter que abordar alguma coisa sobre intolerância religiosa para que a gente possa avaliar o nosso trabalho. Professor, por 20 Acho que podia ser um trabalho de apresentação. Coisa, sabe? Ah? Por 20 pontos, eu acho que todo mundo apresenta. Igual o Enzo falou, o trabalho de apresentação. Então, Não, não tô falando para todo mundo apresentar junto. Fazer um grupo de, no mínimo, 2 ou 3 pessoas. Não, mas não é só isso. É porque o ponto... apresentando sobre isso e debatendo sobre esse assunto, entendeu? Eu gostei de ser sobre intolerância religiosa. Eu achei bem pensado, só que, tipo assim, um texto dissertativo argumentativo, assim, então, do vamos nada, fazer assim. pontos, tipo, vamos fazer tapa assim. na cara da Vamos fazer gente. assim, vamos fazer assim. A gente vai dividir a turma, então, em trios, tá? Trios tá bom? Trios dá pra trabalhar. Ótimo, perfeito. Então, olha só, preste atenção. Quem quer ser meu trio? Então, olha aqui, preste atenção, hein? Nós vamos dividir nossa turma em trios. E aí, nós vamos dar um tempo e cada trio vai buscar um problema real sobre intolerância religiosa. Vai pesquisar num vídeo, uma reportagem e tal, e vai trazer essa problemática pra gente. Olha, aconteceu isso em tal lugar, aconteceu isso, e o nosso grupo se posiciona assim em relação a essa situação. O que vocês acham disso? Isso seria muito interessante. Se todo mundo Adorei. É legal. Eu gostei, tio. O restante da turma que tá aqui, mas vocês estão ouvindo, o que vocês estão achando disso tudo? Eu preciso do posicionamento da turma como um todo. Turma? Legal, mas tipo, professor, a gente que vai escolher e tipo, a gente precisa ser trio ou pode ser ou dupla ou... Não, eu acho que seria interessante trio, né? Pra ficar uma coisa organizada. E aí a gente Mas, tio, seria muito difícil de trio, porque tipo, tem muita pessoa que não se conhece, não se conversa, que eventualmente vai cair um trio de alguém que ela não gosta, talvez, ou não conhece, não sabe conversar. Pedro, pelo amor de Não. Deus. Não nesse negócio de não se sei, conhecer, mas, tipo assim, por exemplo, eu posso, se eu fizesse com a Duda, eu consigo fazer com ela, que ela podia vir aqui em casa, mas se tem outra Não, nada pessoa... de vir em casa, Enzo. A ideia não é Gente, nada tem em como casa. fazer por grupo, no Isso WhatsApp. Isso é nada em casa, tá? Chamado, Se eu descobrir que alguém foi em casa de alguém, eu vou descontar ponto. A ideia é fazer remotamente, ok? Mas vamos amadurecer a ideia, tá bom? E A aí gente eu vou vai poder escolher? sim, vou deixar livre para vocês. Olha só, mas preste atenção que eu vou falar com vocês. Eu já vi que não vai dar muito certo eu ficar pegando a opinião de vocês, não, porque cada um vai falar uma coisa. Então eu vou pensar numa coisa já pronta, estruturada, mais ou menos então vai ser isso, que eu acho que já... Se tiver dá pra trio, gente quem fazer. quer ir no meu trio? E aí a gente já vem com isso pronto, ok? Ninguém quer ir no meu trio. Enfim, ok. Gente, Melissa é um anjo. Vou compartilhar aqui o vídeo, vamos assistir, depois a gente discute um pouco no final da aula. Oh, Father, tell me. Gente, será que isso vai dar direitos autorais? Não sei, mas essa música é realmente muito boa. Professor. Se der, eles que desbloqueiem o vídeo. Vamos. Do we get what we deserve? Oh, we get what we deserve. And we're down we go, oh, 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 we're down we go, oh, 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 so we're down we go, oh, 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 way down we go. Você sabia que a cada 3 dias uma denúncia de intolerância religiosa chega à Secretaria dos Direitos Humanos em nosso país? Então, a intolerância religiosa ela tem 2 fontes básicas de origem. A primeira delas é, de fato, o desconhecimento. Isto é, a pessoa, porque ela desconhece, ela supõe que o outro seja estranho, equivocado e até inferior àquele tipo de percepção que ela tem. Portanto, a ignorância é uma das fontes. Mas há uma segunda fonte,
que é a crença exclusiva na sua própria forma de pensar e achar que aquilo que está fora do que eu penso não tem validade alguma e que eu nem preciso conhecer aquilo que o outro pensa. Isso é um problema terrível, né, gente? Das pessoas acreditarem assim, essa é a minha verdade e eu não quero saber outra verdade. O que eu quero é impor a minha verdade ao outro. Isso Você é uma pessoa totalmente ignorante e mente fechada. Em relação às religiões, a alguns religiosos, né? Todos os dias um monte de gente sofre, isso é público, todo mundo já sabe disso, né? Desde o caso da menina lá no Rio de Janeiro do Candomblé, tomou uma pedrada na cabeça, até o caso de uma senhora que desencarnou, porque a foto dela apareceu num jornalzinho de uma igreja evangélica falando barbaridades dela. E a gente tem amizade aqui com um templo na Bahia chamado Kumoa. E recentemente eles fizeram uma festa lá no Kumoa e o vizinho jogou bomba, fogos de artifício lá no terreiro deles. Então todos os dias as pessoas sofrem intolerância religiosa. No mundo, vivem cerca de 7 bilhões de pessoas, com culturas e religiões diferentes. O que é religião para você? Cara, vai muito além de apenas ser uma religião, né? Vai assim, a gente se move por alguma coisa e a gente precisa de forças para se mover e para chegar até esse local. Então, a gente precisa de alguma coisa ajudando a gente, nem que seja externamente. Acho que ela é mais uma ajuda do que algo que se deve levar a ferro e fogo. Eu não acredito em religião, eu sou ateu. E religião pra mim pode ser levado pro bem, tanto ser levado pro mal. E foi criado pra organizar as pessoas, mas pra mim o que mais importa é um conceito de que o que você faz torna pra você, que é o conceito fundamental da religião. E é uma pena que a religião também tem lados ruins, assim, é isso. As pessoas perguntam, isso é religião? A pergunta correta seria, o que é religião? A maioria das pessoas nem sabe o que é religião. Na verdade, religião nada mais é do que um grupo de pessoas com uma mesma doutrina, ligadas de alguma forma a uma fé, a uma esperança, buscando um sentido para a vida. Isso não é lindo, gente? O significado próprio de religião, pessoas que têm a mesma fé, que se juntam e buscam um sentido para a vida. Olha só, é religar-se ao outro. Né? Esse que é o conceito de religião. Em nenhum momento eu tenho certeza que Jesus Cristo, se visse algumas das religiões que o representa hoje, ia olhar e ia se envergonhar, porque a função da religião é essa. Eu tenho a mesma fé que você, nós nos religamos e buscamos um sentido para a vida. É aquela coisa, né, professor? Jesus era um cara massa, o problema é o fã-clube. O fã-clube dele é terrível. Então, a religião ela deve ser explicada de uma forma muito simples. Para ser religião, não tem que ter isso, ter aquilo, ter aquilo outro. Basta ter um grupo de pessoas que tem uma mesma doutrina. Como vimos, as religiões afrodescendentes sofrem muito preconceito. Quando falamos nelas, vem em nossas mentes a palavra macumba. Mas você sabe o significado dessa palavra? E o que é macumba? Macumba era o nome de um ritual que se fazia no Rio de Janeiro, de origem afro-brasileira. Então, esse ritual é como se fosse um candomblé que se fazia no Rio de Janeiro. E aí tocava um tambor. Macumba era o nome do tambor. Então, com aquele tambor você fazia um ritual e dançava. Então, a dança chamava macumba, o ritual chamava macumba, o tambor chamava macumba. E quando terminava, eles deixavam uma oferenda na rua. Aí aquela oferenda era chamada de macumba. Como na rua se faziam muitos despachos e oferenda para prejudicar os outros, foi generalizada a palavra macumba. Aí hoje essa palavra macumba tem uma carga pejorativa. Então a palavra macumba se tornou sinônimo de uma coisa ruim. No Brasil ainda hoje as pessoas entendem que uma expressão de religiosidade como um despacho
né, de macumba, que ele é algo ligado a forças demoníacas. Então, é usual que as pessoas queiram desprezá-lo. E não entendem como sendo algo negativo outras formas de religião. Entre os meses de janeiro e setembro de 2016, foram registradas aproximadamente 300 denúncias de casos de intolerância religiosa no Disque 100. Houve um aumento de 105% em comparação ao ano de 2015. Por que aumentou? Isso é triste, né, gente? A gente vê o aumento de intolerância religiosa. E agora aumentou ainda mais, tio. Porque a evolução da sociedade, vários seres humanos não evoluem junto. Parece que a progressão vai e volta, né? Vamos ver pessoas que estão presas num plano inferior. Vamos ver o que o Cortella fala em relação ao aumento da intolerância. Né? Não a intolerância religiosa, ela não aumentou. O que aumentou foi a denúncia sobre a intolerância religiosa. Segundo, aumentou o número de legislações que protegem a liberdade religiosa. E o nosso país, porque ele nos últimos 50 anos, ele se ampliou em termos de formações educacionais, ferramentas democráticas, imprensa livre, cidades maiores. Isso significa que a liberdade religiosa ganhou um terreno muito mais amplo. Por exemplo, há 50 anos, na cidade em que eu nasci, que é Londrina, no norte do Paraná, era uma cidade, quando eu era criança, de 50 mil habitantes. Ou a pessoa era católica, ou ela nem negócio fazia. Se ela fosse um comerciante que não praticasse a religião da maioria, não adiantava, as pessoas não iriam à loja dela, ela teria que ser vista, o comerciante, o político, né? Ele tinha que ser visto na igreja. Se ele não fosse visto na igreja junto com outros, ele seria discriminado. À medida que o país vai ganhando uma população mais extensa, que a liberdade de culto vai ficando mais aberta, embora a gente ainda tenha a hegemonia no campo religioso no Brasil, né, a dominação ainda da grande maioria, de 70% é do mundo cristão católico, ainda assim, esta forma de convivência não é mais obrigatória como já o foi. Há 50 anos, uma pessoa era constrangida a seguir a religião da maioria. Hoje ela pode, inclusive, dizer que não tem religião, ou dizer que tem. Nesse sentido, o país foi se tornando mais laico. Um país laico não é um país ateu. Um país laico é aquele no qual o poder público decide, por lei, que ele não pode nem favorecer e nem prejudicar o exercício de qualquer religião. Isso é muito importante a gente entender o significado de ser laico, né, gente? Porque fala-se muito disso, né, o tempo inteiro. A gente tem que se posicionar em relação a isso, a gente escuta falar sobre isso, a importância do Estado ser laico, e o Cortella define muito bem aqui, olha, qual é a função do Estado laico? É nem favorecer, nem prejudicar qualquer tipo de religião, e deixar que a liberdade esteja plena para todos. E aí todos é todos. É isso que é ser laico, ok, gente? Pela primeira vez que eu ouvi assim, essa palavra Estado laico, as poucas pessoas que me explicaram como se o Estado fosse ateu, vamos dizer assim. E depois eu fui atrás, porque eu não vou acreditar em que algumas pessoas poucas me dizem. E depois eu vi que era totalmente diferente do que algumas pessoas acreditam. É ainda um pensamento primitivo, eu acho. A ideia do Estado laico, pelo amor de Deus, não é de ser ateu, né? Até porque a palavra ateu a gente tem que trabalhar depois o significado dela, tá? A epistemologia da palavra ateu é buscar alguma coisa. Então, quem é ateu não é que não acredita em nada, é que está buscando alguma coisa. Mas a gente vai chegar lá ainda. Mas, enfim, o que a gente tem que compreender, então, que essa questão do Estado laico, ele é importante no sentido dele dar liberdade de escolha à pessoa, até de não ter uma religião, se for o caso. E a gente poder conviver disso de boa, não é? Isso é muito importante. Então, ser laico não é dar liberdade e não favorecer nenhuma nem outra, mas que todas possam agir de maneira igualitária. Ainda assim, nós não temos isso como algo que seja extenso, como direitos. Portanto, primeiro, não é que a gente tem um aumento da intolerância religiosa, nós temos um aumento da recusa à intolerância e, por isso, uma denúncia maior. Segundo, há sim hoje outros canais para que a intolerância religiosa venha à tona com uma força que ela não tinha antes. Você conhece o Disque 100?
O Disque Direitos Humanos, ou mais conhecido como Disque 100, trata-se de um canal de comunicação voltado para a proteção e preservação dos nossos direitos humanos. No início, tinha como foco apenas para crianças e adolescentes que sofriam violência sexual. Porém, em 2011, passou a ser mais abrangente, atendendo também casos de intolerância religiosa que são crescentes a cada dia. As religiões que sofrem mais preconceito são aquelas que têm alguma influência da cultura africana. Porque o preconceito religioso, geralmente, ele é um tipo de preconceito racial. Então, há um preconceito da cultura africana, da cultura afro, e isso se torna um preconceito religioso, porque você tem alguma coisa de uma religião que veio da África. Dos casos registrados em 2016, 26,19% das vítimas eram candomblecistas e 25,79% eram umbandistas, mas a intolerância atinge diversas religiões. Nesta hora, o Brasil tem ainda, claro... A gente fala muito do preconceito em relação às religiões de descendência afro, e sua maioria acontece, mas vários tipos de religião sofrem preconceito, né, gente? Não só muçulmana elas. também. Nossa, dá muita raiva ver Eu acho isso, que gente. a maioria das religiões está sofrendo bastante preconceito. E, gente, isso é algo horrível. Vamos continuar. Algumas coisas que não são tão adequadas. Nossa nota de real tem uma inscrição religiosa. Um país laico não deveria ter isso, especialmente porque religião não deveria se mesclar com essa questão direta financeira. Mas se você pegar uma nota de real, confira. Lá está escrito, Deus seja louvado. Foi no governo Sarney que isso foi introduzido dentro, né, do nosso dinheiro. Mas não é só aqui. Na nota de dólar está escrito In God we trust. Né, nós confiamos em Deus. Em tese, haveria uma incompatibilidade entre a religião e esse mundo do dinheiro. Né? Mas ele ali aparece. Por outro lado, o Brasil, por exemplo, tem muitos feriados de natureza religiosa exclusivamente de origem católica. Faz parte da tradição, mas a tradição não pode ser exclusiva. Né? Uma nação laica, ela tem necessidade até de respeitar a história, né? Não ser excludente, mas lembrar que não pode haver exclusividade, né, para um único campo religioso. Porque hoje a gente tem, né, a gente sabe que tem várias denominações, então nem é todo mundo que é aberto, né, às outras religiões, até internamente para trabalhar. Segundo a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, boa parte da intolerância religiosa é praticada nas redes sociais. As plataformas digitais, o mundo da web, a internet, ele é um território fértil para que o idiota se mostre. Né? Até alguns anos, o idiota não tinha onde falar. Ou ele subia num caixote em cima de uma praça, e ali ele gritava, e ele ia ser ouvido por 20, 30 pessoas, ou ele não tinha onde falar. Hoje o idiota pode colocar aquilo que quiser em qualquer lugar, inclusive ser intolerantemente idiota. Né? Isso significa que aumentaram as ferramentas na qual você dá uma potencialização, a manifestação da intolerância. Conversamos com alguns líderes das principais religiões praticantes no Brasil, para que eles explicassem os fundamentos de suas crenças. Bom, aqui as pessoas me conhecem como Ari. Meu nome é Aristides dos Santos, todos conhecem como Ari. Eu tenho 42 anos, faço 43 este ano. Formação jornalista, produtor audiovisual, budista desde 2006. Esse ano fará 11 anos que eu cheguei no Templo Zulá e desde então me tornei budista. Procurei budismo para resolver problemas de saúde, dores crônicas, já que medicamentos e médicos não resolveram e os médicos disseram que não tinha cura. Procurei por meditação, acabei achando no Google Templo Zulá. Meu nome é irmão Luiz José, faço parte da fraternidade Toca de Assis, né, conhecido como nome social Toca de Assis, mas o nome do nosso instituto é Instituto de Vida Consagrada Religiosa, Filhos da Pobreza do Santíssimo Sacramento. Sou católico, né, fazemos parte do ramo católico, que a vida católica nada mais é do que uma profissão de fé, né? É você viver realmente aquilo que Jesus tanto nos ensinou durante toda a sua vida na Terra, né? Que é viver os mandamentos, que um dos maiores mandamentos,
a amar a Deus sobre todas essas coisas e ao próximo como a si mesmo. Toda a Igreja Católica ela está fundada na raiz, no ápice, né, que é a Santa Missa. Que é a Santa Missa, que é quando Jesus fez a sua instituição, né? A instituição da Eucaristia, né, que no caso é a Santa Ceia. Então a Umbanda ela tem um pouquinho de cada um dos elementos que formam a cultura brasileira. Então a gente pode dizer assim, a cultura brasileira é um grande caldo cultural. A cultura brasileira foi formada por várias outras culturas. E a Umbanda é um espelho disso. Então a Umbanda não é uma mistura. A cultura brasileira é que é uma mistura. E a Umbanda é um espelho. Então a Umbanda, embora reverencie a natureza, é uma religião extremamente urbana. Por quê? Porque nós estamos aqui no meio da cidade, só que é um colégio de Umbanda, é um templo. O templo de Umbanda ele é chamado de centro, tenda ou terreiro. A maioria deles estão nos grandes centros urbanos. Essa renúncia é raspar os cabelos. Significa um rompimento com o passado. Até o nome muda, não é mais o nome que a pessoa tinha, as roupas, vão vestir um manto, não vão montar famílias, não vão montar negócios, estão renunciando à própria vida. Vão viver como um monge, né? O discípulo não é obrigado, pode acontecer de fazer, eu fiz. E é muito difícil fazer. Para mim, né, eu sou da vida contemplativa, né, uma vida religiosa de vida contemplativa, que é voltado mais a um ato de amor em reparação, né, um ato de escondimento em reparação ao Santíssimo Sacramento, né. E todo o Instituto vive da doação, né, nós não temos benefícios próprios, né, não vivemos de doação de pessoas políticas, essas coisas assim, não vivemos de nada, vivemos simplesmente da divina providência, né, que Deus providencia pra gente, a gente com certeza é obra de Deus, é graça de Deus, né. Por fim, concluímos que no desenvolvimento do indivíduo é imposto sobre ele o preconceito, promovendo desigualdade. O termo religião surge com o propósito de unir as pessoas, porém, isso vem causando grande controvérsia e divide a sociedade em grupos distintos, produzindo a intolerância. Não existe religião melhor, né? Religião boa é aquela que faz de você uma pessoa bacana. Isso é o mais importante, né? A religião boa é o que te faz uma pessoa bacana. É o que te faz uma boa pessoa. Pronto, é ela. Seja qual for. Se você se torna uma boa pessoa por causa disso, já tá valendo muito a pena. O que é uma pessoa bacana? É, no mínimo, uma pessoa que respeita os outros. Se você não consegue amar, então respeita, né? Por isso, a intolerância religiosa, ela é resultante, sim, de tolice, né? Portanto, de uma ignorância direta, e ela também o é por uma crença extremamente perigosa e fanática, que é achar que é só o que eu penso que tem validade. Aliás, a palavra fanática tem a ver com religião, porque fanos, em latim, é o nome que se dava a quem frequentava algum templo. Vale nisso também a palavra fã. A intolerância religiosa, ela precisa ser conduzida na sua forma de enfrentamento, de um lado, pelo convencimento, isto é, educar as pessoas para que não o façam, mas por outro lado, pela repressão, isto é, não aceitar que seja feito quando é feito. Preconceito é quando a gente acha que sabe uma coisa, mas não sabe. Preconceito é quando achamos que conhecemos uma coisa, mas não conhecemos. Preconceito é uma ideia pré-concebida, aquilo que você concebe sem antes ter ido a fundo, para conhecer de fato as coisas como elas são, e não como você acha que elas são. Então, acabar com o preconceito é eu me interessar pelo outro realmente da melhor forma, como eu deveria me interessar por mim. Se eu amar o próximo como a eu mesmo, acabaria o preconceito. O único problema é que não sabemos amar a nós mesmos. Então, amar o próximo não é possível. Se aprendermos isso, a olhar para o próximo, começaremos a ter um pouco mais de amor. E ao invés de achar que o outro é aquilo que está na minha sombra ou na minha vaidade, eu começo a enxergar o outro um pouco do que ele é de fato, não como eu acho que ele deve ser. Amém. Namastê. Axé.
Shalom. Aloha. Optcha. Saravá. Salam. E assim seja. Gente, olha só. É um trabalho escolar isso, tá, gente? Vocês viram, né? É claro que já é de um nível maior, né? É um trabalho escolar. Massa. Gente, olha só, presta atenção. Então... Mas o Cortella, ele fantástico, falando, né? Ele é maravilhoso. Gente, ele é incrível. O livro que tinha atrás dele, Ética e Vergonha na Cara. Perfeito. Olha só, gente, prestem atenção, então, que eu vou falar com você que nossa aula tá acabando. Para semana que vem, então, antes da gente pensar qualquer coisa de trabalho, eu gostaria que vocês procurassem, pesquisassem algo relacionado à intolerância religiosa, mas pode ser tanto do lado algo que deu errado, mas pode ser algo que deu certo também. Para trazer para um debate semana que vem, um posicionamento. Olha, eu tô doido pra debater esse tema logo. Então, é porque... Mas aí, então, semana que vem, eu quero que a gente traga, então, porque nós vamos nos argumentar, que é isso que a filosofia pede, né? Então, coisa do dia a dia. Então, nós vamos fazer o seguinte, eu quero que cada um, de certa forma, pesquise um exemplo concreto de intolerância religiosa, e aí, daquele jeito que eu falei, tanto pode ser algo, tipo assim, que foi um ato de falta de respeito, como pode ser um ato que houve o respeito, que houve uma integridade e que não aconteceu a intolerância religiosa, mostrar um exemplo de respeito, ok? E aí eu vou deixar a critério de vocês, e aí eu quero que vocês pesquisem isso para semana que vem, e aí semana que vem a gente vai compartilhar as nossas experiências e aquilo que a gente viveu. Se duas pessoas colocarem pesquisarem a mesma coisa, não tem problema, a gente vai ver o ponto de vista de cada um em relação àquilo. Ficou claro? Sim? Sim. Sim, ficou. Dependendo da participação de todo mundo, quem sabe a gente já começa a avaliar logo na semana que vem. Gente, liga a câmera na aula, tá? 20 pontos. Abraço pra vocês, viu? Abraço. Tchau, tio. Beijo. Tchau. Boa semana. Semana que vem, não esqueçam, hein? Esqueci da chamada, não tem problema não.